Olá, pessoas! Continuando aqui com o nosso tema do triunfo da burguesia, esse é o nosso vídeo parte 2. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre as questões políticas, sociais e econômicas que envolvem esse avanço da burguesia sobre o poder político, a princípio na Europa, mas depois em outros lugares do mundo a partir do século XIX. Pois bem, ali entre 1815 e 1830, nós temos uma primeira fase de revoltas e revoluções e rebeliões liberais, burguesas, contra o antigo regime. Então a gente já viu no vídeo anterior, em 1815 tem o Congresso de Viena, e a partir do Congresso de Viena, os países europeus tentam voltar a ser como eram antes da Revolução Francesa, ou seja, tentam retomar a política, a economia, a organização social do antigo regime. Mas como nós já vimos no vídeo anterior, o mundo tinha mudado muito por causa da Revolução Francesa e por causa da Revolução Industrial. Então já existiam novos grupos sociais, novas ideias políticas, novas formas de ação que não combinavam mais com o antigo regime. E isso vai causar um desajuste na sociedade do século XIX. Então, por um lado, nós temos dois grupos de pensamento na Europa. Um a gente vai chamar de conservador, outro a gente vai chamar de liberal, ou conservadorismo e liberalismo. Só deixando claro, quando a gente fala de liberalismo aqui, nessa aula, a gente está falando de liberalismo em sentido amplo. A gente não está falando do liberalismo econômico, que defende um capitalismo mais agressivo, que a gente até conversou, enfim, ou vocês conversaram com o professor que vocês têm em alguma aula de sociologia ou de alguma outra disciplina. Esse liberalismo econômico a gente vai tratar mais especificamente em outro momento. Aqui a gente está falando de liberalismo de um modo geral. Uma ideia de que a sociedade tem que ser mais livre na política, na economia, nos costumes, enfim. Liberalismo no sentido mais amplo, tá? O liberalismo econômico é uma coisa mais específica, que a gente está falando em sentido mais amplo. Então, a Europa vai ter principalmente duas correntes políticas. Cada uma delas vai ter várias, mas a gente vai dividir esses grupos políticos em dois grupos mais amplos, os conservadores e os liberais. Os conservadores na Europa do século XIX vão ser aqueles que querem manter a monarquia absolutista. Eles querem manter do jeito que era antes da Revolução Francesa. Para eles, a Revolução Francesa foi um problema, foi um erro, um acidente histórico. Melhor que ela seja esquecida, volta a ser como era antes. Dentro da monarquia absolutista, eles vão defender a teoria do direito divino, que a gente estudou lá nas aulas de antigo regime, que o poder do rei vem de Deus, então não pode ser questionado. É Deus quem escolhe o rei através do nascimento. Eles também defendiam a manutenção das desigualdades e privilégios. Para os conservadores, era natural que a sociedade fosse desigual. Era até vontade divina, por que não? Porque se Deus fez você nascer numa família de nobres, é porque Deus queria que você fosse nobre. Se Deus fez você nascer numa família de servos, é porque Deus queria que você fosse servo. Então, essas desigualdades e esses privilégios, para eles, eram naturais, eram normais, não tinha que mudar. E para esses conservadores, ou melhor, os grupos sociais que eram conservadores, que defendiam ideias mais conservadoras, estavam ligados à nobreza, ao clero, aos altos funcionários do governo e a uma parte da alta burguesia. Percebam que uma parte dos burgueses até gostava do antigo regime. Aqueles que de alguma forma eram favorecidos pelo antigo regime, alguns que eram favorecidos por algumas políticas feitas pelos reis absolutistas, para eles o absolutismo estava bom, porque alguns reis favoreciam uma parte da burguesia para ter apoio, então essa parte da burguesia era mais conservadora. Por outro lado, a gente tem um grupo cada vez maior de pessoas e que está ganhando cada vez mais força no século XIX, que são os liberais. Os liberais eles se inspiram em ideias iluministas, portanto, eles são contrários ao antigo regime. O iluminismo é um movimento filosófico que faz oposição ao antigo regime. Os liberais, como eles se inspiram nas ideias iluministas, eles vão ser contra o antigo regime. Então, no lugar da monarquia absolutista, eles vão defender um regime constitucional, ou seja, um documento, uma constituição, um conjunto de leis que vai pôr limite ao poder do rei. Eles vão defender a divisão de poderes, lembram do Montesquieu? Executivo, legislativo e judiciário, para que o rei não tenha poder absoluto.
Eles vão defender a liberdade de pensamento, religião e imprensa. Liberdade é de onde vem a palavra liberalismo. Então, liberdade de pensamento, cada um ter as suas opiniões e não ser perseguido por isso. Liberdade religiosa, cada um poder ter a crença que quiser, aquela com a qual se identifica, sem ser perseguido por isso. Liberdade de imprensa, a imprensa poder noticiar aquilo que ela achar que tem que ser noticiado, sem sofrer censura por parte dos governantes. O liberalismo também defende a igualdade de todos perante a lei, em oposição às desigualdades e privilégios do antigo regime. Então, todos são iguais perante a lei, independente da renda, independente do nascimento, todos têm que ter os mesmos direitos. E eles defendiam que o poder executivo deveria ser controlado por um legislativo livremente eleito, ou seja, o poder executivo, independente de ser rei ou de ser um presidente da república, ele tem que ser controlado e fiscalizado pelo legislativo. E o poder legislativo tem que ser livremente eleito. Existem liberais que defendem a monarquia, mas uma monarquia constitucional, uma monarquia em que o rei tenha limites e que o poder legislativo, os deputados escolhidos pelo povo, coloquem limites no poder do rei. Outros liberais já defendem a república, que o povo escolha também o chefe do poder executivo. Aí não tem mais rei, tem o presidente escolhido pelo povo e os deputados escolhidos pelo povo. Porém, nesse contexto aqui do início do século XIX, os liberais, influenciados principalmente pela burguesia, ainda não vão achar que todo mundo tem direito ao voto. Eles ainda vão defender o voto censitário, que é aquele voto que só tem direito quem tem renda, porque, como a gente já viu em aulas anteriores, o voto censitário partia da crença de que quem tem uma propriedade tem medo de perder o que tem, então vai ser mais cuidadoso nas decisões. Quem não tem nada, que são os miseráveis, não vai ter medo de perder, porque não tem nada, então pode tomar decisões menos cautelosas. Então, o voto censitário ainda era predominante mesmo entre os liberais. E os liberais também defendiam o voto masculino. Então percebam que as mulheres ainda não são vistas como capazes de tomar decisões políticas. As mulheres ainda são consideradas inferiores, menos capazes, menos preparadas. Então mesmo o liberalismo, que defende mais liberdade e que todos sejam iguais, todos mais ou menos, todos os homens são iguais perante a lei. As mulheres são diferentes dos homens. Nesse contexto do liberalismo, entre as ideias liberais, a gente tem o liberalismo econômico, aí vem uma coisa mais específica. Esse liberalismo econômico é o que tem a ver com o capitalismo. Quando a gente for estudar a segunda revolução industrial, vocês vão ver que ele tem um papel muito importante. O liberalismo econômico, que é uma forma de aplicar as ideias iluministas na economia. Existem várias ideias iluministas sobre economia, mas o liberalismo econômico é uma delas e é uma das formas de aplicar essas ideias. O liberalismo econômico defende a livre concorrência, ou seja, o Estado, o governo, não pode determinar quem vai produzir o quê. É livre concorrência. Todo mundo tem o direito de produzir o que quiser, vender o que quiser e concorrer uns com os outros. Livre circulação de mercadorias. O governo não pode interferir, né? O governo não pode dificultar a entrada de produtos estrangeiros no seu país, nem pode dificultar a saída dos produtos nacionais para fora do país, ou não pode dificultar que os produtos circulem pelo país, tem que ser livre, os produtos têm que circular livremente. São contra a intervenção do Estado na economia, então aquela ideia de que o Estado não tem que interferir na economia, que a economia tem que ser livre, a economia tem que ser controlada apenas pelas leis do mercado, pelas leis da oferta e da procura, sem intervenção estatal, isso é o liberalismo econômico. Eles eram contra a regulamentação do trabalho das fábricas, ou seja, o governo, segundo o liberalismo econômico, não pode dizer para o patrão o salário que ele tem que pagar, os direitos que ele tem que conceder aos funcionários. Isso é entre o patrão e o funcionário. Então, para o liberalismo econômico, o governo não pode mexer nas relações de trabalho entre o patrão e o empregado. Isso tem que ser livre. E eles também eram contra, regulamentação do trabalho das fábricas e relação entre patrões e empregados. Então, o governo não pode vir para o dono da fábrica e falar assim, olha, você tem que fazer os seus funcionários trabalharem de capacete, porque isso é mais seguro para eles. Não. Isso é o dono da fábrica que decide. Se ele acha que tem que dar capacete para os empregados, ele dá capacete. Se ele acha que não tem que dar capacete, não tem que dar capacete. Porque, segundo o liberalismo econômico,
Se ele não der capacete, os empregados dele vão começar a morrer e ninguém vai querer trabalhar para ele. Aí vai chegar uma hora que ele vai perceber que é melhor ele dar capacete para os empregados do que não dar, que vai ser mais lucrativo para ele ter empregados que não morram do que empregados que morrem. Então isso é o liberalismo econômico. Não é o Estado que tem que interferir, é o patrão que tem que perceber, a partir das demandas do mercado, o que ele tem que fazer. Então liberalismo econômico é isso. A economia tem que ser livre do Estado, o Estado não pode interferir na economia. E essa ideia vai ser predominante no século XIX, na economia do século XIX. Quando a gente for estudar a segunda revolução industrial, isso vai ficar bem mais forte, tá? Mas, então, de novo, quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando de liberdade de um modo geral, em questões políticas, em questões sociais e em questões econômicas. Quando a gente fala de liberalismo econômico, a gente está falando dessas ideias inspiradas lá no Adam Smith, lá do iluminismo, lá do século XVIII, e que vão ser fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo industrial na segunda revolução industrial. Surge nesse contexto do século XIX, então, a burguesia industrial. Então, entre aqueles burgueses, daquele grupo que a gente viu na primeira parte, né, dessa aula sobre o triunfo da burguesia, vai ter os burgueses ligados à indústria, a burguesia industrial, ou seja, os donos das fábricas. E essa burguesia industrial vai ter um apego muito grande ao liberalismo, principalmente ao liberalismo econômico, mas eles vão defender um pouco também das outras liberdades. Para essa burguesia industrial, o absolutismo era muito ruim, porque uma das características do absolutismo é que o rei controla a economia e controla a vida do cidadão. Então, o Estado absolutista controla a vida das pessoas. Para a burguesia industrial, isso não era bom, porque para eles era mais vantajoso que a economia fosse livre, que aí eles iam ter mais abertura para vender seus produtos, o que eles estavam produzindo na indústria, e era importante que a economia fosse livre e que as regras nas fábricas fossem livres para que eles pudessem impor aos seus trabalhadores aquilo que fosse mais vantajoso para eles. Então, quanto menos o Estado interferisse no trabalho nas fábricas, na produção das fábricas, melhor para a burguesia industrial. Por isso, a burguesia industrial vai ser totalmente avessa, totalmente contrária ao absolutismo. Porque o absolutismo significa interferência nos negócios deles. E quanto menos interferência, melhor para eles. Então, eles vão ser contra o absolutismo. Com isso, a burguesia industrial, que é a burguesia mais rica no início do século XIX, é a mais rica, mais influente, mais poderosa, vai incentivar tanto a classe média quanto a classe operária a lutar contra o absolutismo. Então percebam que nesse momento a classe operária é contra o absolutismo porque ela quer ter maior participação política, quer ter mais direitos. A classe média quer ter mais participação política, quer ter mais direitos. A burguesia industrial quer ter mais participação política, quer ter mais direitos e não quer o Estado interferindo nos seus negócios. Então, proletariado, classe média, burguesia industrial vão lutar contra o absolutismo. Vão juntar forças para lutar contra o absolutismo. Resultado disso, entre 1816 e 1824, nós temos uma primeira onda de revoltas ou rebeliões burguesas liberais na Europa. Nós temos revoltas na Grécia, nós temos revoltas na Espanha, revoltas em Portugal e revoltas em Nápoles. Nápoles hoje é uma cidade da Itália, mas nessa época ainda não existia o país Itália, onde hoje nós temos a Itália, existiam vários reinos e várias cidades-estado independentes. Nápoles era uma dessas regiões autônomas, né? Então nós tivemos revoltas burguesas. Essa primeira onda de revoltas burguesas, que a burguesia industrial desses países incentivou as suas classes operárias e suas classes médias a lutarem contra os reis absolutistas, foram derrotadas nessa primeira onda, com uma única exceção, a Grécia. A Grécia fazia parte do Império Turco-Otomano. Lembra aquele Império Turco-Otomano que derrotou o Império Bizantino? Então ele ainda existia aqui. E a Grécia fazia parte do Império Turco-Otomano. E os gregos se revoltaram contra o Império Turco-Otomano e se tornaram independentes do Império Turco-Otomano, se separaram desse império, que era um império de modelo absolutista. Fora a Grécia, nos outros países isso não deu certo. A Espanha continuou tendo um rei absolutista, Portugal continuou tendo um rei absolutista e Nápoles continuou tendo ali um modelo de governo, uma monarquia com tendências absolutistas. Mas a burguesia está ganhando força nesse contexto.
Entre 1830 e 1832, a gente tem uma segunda onda de revoltas burguesas e liberais. E essa segunda onda foi mais ampla, atingiu mais países e foi mais séria e teve mais resultados positivos para a burguesia. Vocês devem se lembrar que quando eu falei da Revolução Francesa, eu falei para vocês, a Revolução Francesa, que a gente chama de 1789, na verdade ela foi a primeira. A França passou por mais duas, pelo menos, no século XIX. A segunda Revolução Francesa foi em 1830, justamente. A França tinha um rei absolutista, que era o Carlos X. Ele foi deposto, ele foi tirado do poder pela burguesia industrial, classe média e classe operária. Então, todos os setores lutaram contra o rei Carlos X. Ele foi tirado do poder e, no lugar, colocaram um rei que tinha ideias liberais, o Luís Felipe. Luís Felipe era de uma família tradicional europeia, mas ele defendia ideias mais liberais. Então ele ficou conhecido, o rei Luís Felipe, como rei burguês. Então ele assume o governo da França, a França continua sendo uma monarquia, mas ela se torna uma monarquia constitucional. Eles imitam a Inglaterra, que a Inglaterra tinha feito no século XVII, de colocar um rei que defendia a burguesia, criar um parlamento e dividir poder. A França fez exatamente igual. Então, em 1830, a França vira uma monarquia constitucional. Tem um rei, mas esse rei não é absolutista. Existe uma Constituição e esse rei tem que obedecer à Constituição. E quem cria as leis é o parlamento francês. E o rei tem que obedecer às leis criadas pelo parlamento e quem escolhe o parlamento é o povo. Todo o povo? Não. Ainda é voto censitário, ainda é só quem tem propriedades que pode votar, mas você tem o fim do absolutismo na França. Então percebam que a França teve a Revolução Francesa, eles acabaram com o absolutismo voltou com Napoleão, aí tira o Napoleão, volta outro absolutista, e agora eles tiraram Carlos X, que é absolutista, e colocam um rei liberal, e aí a França vira uma monarquia constitucional. Depois da França, as revoluções burguesas se espalharam pela Europa que nem um rastilho de pólvora. Foi tendo revolta para todo lado na França. Teve revolta na Bélgica, na Polônia, na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Espanha de novo, em Portugal de novo e na Irlanda. Aliás, a da Irlanda é bem interessante, porque a Irlanda, nesse momento, ainda fazia parte do Reino Unido. O Reino Unido, que hoje é Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, era Inglaterra, Ilha da Irlanda, Escócia e País de Gales. Essa revolta aí, entre 1830 e 1832, decretou a independência da Irlanda. A Irlanda se tornou um país independente. E não só um país independente, a Irlanda virou uma república independente da Inglaterra. Por mais que a Inglaterra fosse uma monarquia constitucional, nesse contexto ela ainda era mais ou menos absolutista. O rei era um pouco autoritário. Ou a rainha, no caso, que era a Rainha Vitória. Era um pouco autoritária. A Irlanda se separa da Inglaterra e proclama uma república. E ainda hoje, a ilha da Irlanda ela é dividida em dois pedaços. A maior parte é a República da Irlanda, país independente, e um pedacinho ao norte da ilha é a Irlanda do Norte, que continua fazendo parte do Reino Unido. Tem outras questões diferentes, porque na Irlanda a maioria da população é católica, e isso era uma divergência com a Inglaterra, que é anglicana. E hoje a República da Irlanda tem a maior parte da população católica, e a Irlanda do Norte é composta basicamente pelos irlandeses que eram anglicanos, e que eram protestantes de um modo geral, e ficaram mais ao norte e continuam fazendo parte do Reino Unido. Mas a gente teve revoluções também na Alemanha. Lembrando que na Alemanha também, a Alemanha era como a Itália, na verdade não tinha Alemanha, tinha vários reinos independentes na região que hoje é a Alemanha. E teve revoltas em vários desses reinos, né, na Alemanha. Teve revoltas também na Suíça, Espanha, Portugal e Irlanda. Nesse contexto, diferentemente do que havia acontecido na primeira onda de revoltas, a maioria dessas revoltas foi vitoriosa. Então, na maioria desses países, a burguesia assumiu o poder político. Então, no lugar dos reis absolutistas, passou a haver ou monarquias constitucionais ou repúblicas. Em vários reinos que faziam parte da Itália e da Alemanha, no caso da Suíça, no caso da Espanha, de Portugal,
monarquias absolutistas, monarquias constitucionais. Bélgica também monarquia constitucional. A Irlanda virou república, foi um caso mais extremo. Então agora a partir de 1830, a burguesia começa a sair vitoriosa na maioria dos países. Esse quadro, pessoal, é um quadro de um pintor francês chamado Eugène Delacroix, e ele é de 1830, ele é justamente do ano da Segunda Revolução Francesa. O título do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Vamos dar uma analisada nesse quadro, para vocês entenderem os elementos. E saibam que esse quadro representa a Segunda Revolução Francesa. Eventualmente na internet, vocês vão ver esse quadro representando a Primeira Revolução Francesa, 1789. Mas não é, esse quadro é sobre 1830. Figura central do quadro, uma mulher carregando a bandeira da França, com o seio à mostra. Essa mulher com o seio à mostra representa a liberdade. Ela é um símbolo da liberdade entre os franceses. Então aqui ela carrega a bandeira da França e essa mulher representa a liberdade. Então ela é a liberdade guiando o povo. Que povo? Burguesia. Uma criança representando aqui as classes mais baixas, mas principalmente uma criança representando o futuro da França. E aqui uma pessoa com as vestes mais esfarrapadas, representando as classes mais baixas. Então, desde a burguesia mais alta até as classes mais baixas, a burguesia aqui de Cartola, que é o que identifica a nossa burguesia no século XIX, todos pegando em armas, e também o futuro da França, indo em direção à liberdade, ou seja, tirando o poder absolutista e transformando o país numa monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional vai ser controlada pela burguesia, pela alta burguesia principalmente, mas já não é mais absolutista. Tudo bem? Então aqui em 1830 a gente tem a Segunda Revolução Francesa, quando pela segunda vez ela deixa de ser absolutista e coloca um rei constitucional. E aí os franceses pensam, agora vai! Mas talvez não tenha ido. Pois bem, essa onda de revoluções e revoltas entre 1830 e 1832 fez com que os burgueses e os trabalhadores se unissem contra o absolutismo. Só que assim que os burgueses assumiram o poder nos países, essa união foi desfeita, porque a partir do momento que a burguesia assumiu o poder, ela começou a governar em benefício próprio. E acontece que os trabalhadores e os burgueses têm visões diferentes de mundo, porque o burguês é o dono da fábrica, o proletariado é o empregado da fábrica. Muitas vezes o que beneficia o dono prejudica o empregado, e às vezes o que beneficia o empregado prejudica o dono. Então, eles têm visões diferentes de sociedade, e essas visões diferentes vão entrar em conflito. Então, após essa onda de revoluções entre 30 e 32, os trabalhadores vão começar a se manifestar. E agora eles não vão mais se manifestar contra o absolutismo. Eles vão começar a se manifestar contra as medidas burguesas que prejudicam os trabalhadores. E aí, a partir desse contexto da década de 1830, que a gente vai ter os primeiros movimentos operários. Então, a ascensão da burguesia tem como efeito colateral a ascensão da classe operária. A classe operária começa a se organizar e a se revoltar. A ideia de liberdade de expressão, liberdade de opinião, que vai ser defendida pela burguesia contra o absolutismo, de certa forma, vai beneficiar os trabalhadores, porque eles também vão se sentir autorizados a expressar suas ideias contrárias à burguesia. Um dos primeiros movimentos operários, assim que a gente tem notícia, um movimento organizado, foi feito pela Associação dos Operários na Inglaterra, que em 1838 escreveu uma carta, que tinha como título Carta ao Povo. Esse movimento, como ele começa com essa carta, ele ficou conhecido como cartismo. Esse documento, para surpresa de muitos, teve milhões de assinaturas. Os membros da Associação dos Operários da Inglaterra foram por todo o Reino Unido, coletando assinaturas de trabalhadores, de operários, e conseguiram milhões de assinaturas. E eles apresentaram esse documento ao parlamento inglês, dizendo, olha, vocês aí burgueses que estão controlando o parlamento, essas aqui são as reivindicações do povo. Então é isso aqui que nós queremos. Quando chegou no parlamento, o parlamento pegou o documento e falou, ah, legal, obrigado, a gente vai analisar.
Vamos votar. Quem é a favor de acatar essas ideias, levante a mão. Ninguém levantou a mão, o parlamento rejeitou as ideias dessa carta. Quando os trabalhadores perceberam que a burguesia não estava nem aí para as reivindicações deles, que quando eles precisaram deles para lutar contra a monarquia constitucional, deram armas, falaram, pega essas armas aqui e luta com a gente. Eles foram lá e lutaram. Aí na hora que os trabalhadores quiseram colocar suas ideias, a burguesia não quis ouvir. Então começa uma série de greves e manifestações. Greves por toda a Inglaterra, manifestações por toda a Inglaterra, pessoas indo para a rua com cartazes, se manifestando contra esse governo da burguesia. E, como a gente já viu em outros momentos, a burguesia controla o governo, então a burguesia controla a polícia. A polícia vai pra rua e desce o cacete na galera. Então as manifestações de trabalhadores são violentamente reprimidas, consideradas desordem, baderna, crime contra a paz da sociedade, contra a ordem social. Então as manifestações de trabalhadores são violentamente reprimidas. Então a forma com que os trabalhadores são tratados pela burguesia não é muito diferente da forma com que os reis absolutistas tratavam seus opositores durante o absolutismo. Então os trabalhadores vão se sentir prejudicados, lesados. Olha, a gente apoiou a burguesia para acabar com o absolutismo porque a gente queria ter direito de expor nossas ideias. Aí a burguesia assume o poder. Quando a gente discorda da burguesia, eles vêm bater na gente. Não está certo isso. Então aqui, pessoal, é o cartismo, né? A carta. Depois vai ter uma aula que a gente vai falar sobre os movimentos operários especificamente. Essa carta vai aparecer de novo, tá? Mas só para vocês terem noção, aqui o movimento ficou conhecido como cartismo, né? Porque ele começou com essa carta. E ela reivindicava a participação dos trabalhadores na economia. Então aqui a carta pede 6 pontos que os trabalhadores pedem na carta. Então a carta tinha 6 tópicos. Não era uma coisa gigantesca. Eles pediram 6 coisas. E essas 6 coisas foram negadas pelo parlamento inglês. Sufrágio universal masculino, que todos os homens possam votar, independente da renda, porque o voto era censitário. Então todos os homens pudessem votar. Como o voto dependia da renda, a maioria dos trabalhadores não podia votar. Ainda não estamos falando de voto feminino, tá? Esqueçam mulheres por enquanto. Mulheres, na visão política dessa época, ainda não serviam para muita coisa. Então, voto universal masculino. Segunda coisa que eles pediam, além do voto universal, o voto através de cédulas. Voto secreto através da cédula. Porque se o voto fosse aberto, as pessoas poderiam ser subornadas ou ameaçadas. Então, eles queriam que as pessoas pudessem colocar o seu voto ali numa cédula, de forma secreta, para que cada um tivesse liberdade para votar. Eles queriam eleições anuais, para ter uma troca constante de poder, porque se as pessoas ficam muito tempo no governo, elas acabam se confundindo com a própria instituição. Então a alternância de poder eles acreditavam que era benéfica. Igualdade entre os direitos eleitorais, que é a mesma ideia. Independente da renda ou de qualquer outra situação, que todo cidadão tenha direito de votar e de ser votado, né? Ou seja, de ser eleitor e de ser candidato. Também defendiam a participação de representantes da classe operária no parlamento. Então eles queriam que os operários pudessem se candidatar. O parlamento só tinha burgueses. Eles queriam que os operários também pudessem fazer parte do parlamento para poder propor leis e votar nas leis. E defendiam que os parlamentos fossem remunerados, que os parlamentares fossem remunerados. Por que isso? Hoje em dia tem muita gente que defende no Brasil, né? Porque o político não devia ter salário. Mas, como a gente já viu, por exemplo, quando a gente estudou Grécia Antiga, os alunos que estudaram Grécia Antiga comigo, quando você tem uma atividade parlamentar muito intensa, que exija do deputado que ele vá todos os dias à Assembleia, estudar e debater as leis, ele não consegue trabalhar, ele não consegue ter outro trabalho. Se o deputado não recebe salário, mas ele tem que ir todo dia ou várias vezes por semana fazer o trabalho de deputado, ele precisa ter uma outra fonte de renda, ele precisa ter uma fonte de renda que permita que ele não precise trabalhar todos os dias e se dedicar ao trabalho de parlamentar. Para os burgueses, ok, ele tem a fábrica, ele deixa a fábrica lá funcionando e se ele for deputado, ele vai lá ser deputado. Agora o operário não. Se o operário falta no trabalho, digamos que um operário fosse eleito e para ir na Assembleia Legislativa ele falta no trabalho, ele não recebe aquele dia de trabalho, isso vai fazer falta, ele não vai conseguir se sustentar.
Então eles defendiam que os parlamentares fossem remunerados para que, se alguém mais pobre fosse eleito, pudesse sair do trabalho e se dedicar só ao trabalho de parlamentar, porque ele não ia ter uma outra fonte de renda, ia ser só essa de parlamentar. Por isso eles defendiam que o parlamento fosse remunerado. Resposta da burguesia, não. E essa imagem aqui, pessoal, mostra um protesto de cartistas, e ela é muito interessante porque nessa imagem aqui não é a polícia que está indo para a rua bater nos trabalhadores, são os próprios burgueses, ó, a galera de cartola com pedaços de pau na mão indo pro pau com os trabalhadores. Assim, tem um conflito corpo a corpo entre burgueses e operários no meio da rua. E aqui as coisas voando, pedra, tem esse negócio aqui, aparentemente é um bicho voando, não sei se é um cachorro. Eu fico até assustado eles terem tacado um cachorro pra cima, mas enfim, vocês verem que as coisas eram bem violentas, assim. A animosidade, a rivalidade entre a burguesia e classe operária foi para a violência mesmo, nesse contexto. Pois bem, esse período aí de instabilidade política e de rivalidade entre a classe operária e a burguesia coincidiu também com uma crise econômica que a Europa enfrentou. Ali por volta das décadas de 30 e 40, em vários países da Europa, houve alguns problemas na agricultura que causaram umas colheitas. Então teve algumas questões climáticas, algumas questões de gerenciamento das colheitas, enfim. Mas teve alguns anos consecutivos de produções ruins. Isso diminuiu a oferta de alimentos, o que levou ao aumento do preço de alimentos. Aumento do preço de alimentos é o que tem um impacto maior na renda das famílias mais pobres. Então, aumento do preço de alimentos, inflação, prejudica as famílias mais pobres. Então, a gente tem uma crise econômica na Europa, uma forte crise econômica na Europa. Essa queda de consumo, né, como aumenta o preço dos alimentos, as pessoas têm que gastar mais dinheiro com alimentos e sobra menos dinheiro para comprar outras coisas. Isso prejudica a indústria. As pessoas priorizam os produtos essenciais para a sobrevivência e deixam de comprar outras coisas. Essa queda de consumo diminui a produção da indústria, diminui os lucros, diminui a produção. Isso faz com que muitas fábricas paralisem ou diminuam consideravelmente sua produção. Isso faz com que muitos trabalhadores sejam demitidos. Com mais gente desempregada, menos gente consumindo, mais crise na indústria, menos produção, menos emprego, mais gente desempregada e a crise vai aumentando. Então, ali na metade do século XIX, um pouco antes da metade do século XIX, a gente tem uma crise econômica, que vai aumentar ainda mais a insatisfação da classe operária, que agora as pessoas estão convivendo com desemprego, com a fome, com a inflação, e isso vai fazer com que essas pessoas queiram mudanças. Elas estão insatisfeitas com a burguesia no poder. Isso por toda a Europa. No caso específico da França, reparem que a França sempre é um caso muito emblemático. Sempre o que acontece na França é mais ou menos parâmetro para a gente entender o que vai acontecer no resto da Europa. O fato da França ter tido a experiência da Revolução Francesa no final do século XVIII vai fazer com que certas coisas sempre aconteçam primeiro na França e depois em outros países. Foi assim na onda de revoltas de 1830, vai ser agora nessa terceira onda de revoltas que vai começar em 1848. Então a gente tem muita gente insatisfeita com a burguesia no poder. E essa burguesia no poder, na França e em outros países, defende basicamente o liberalismo econômico. E aí as pessoas vão começar a falar, o liberalismo econômico não está dando certo, está sendo prejudicial. Então a gente precisa de uma alternativa ao liberalismo econômico. Percebam, não estamos mais falando do liberalismo em geral, das liberdades na sociedade. Agora é o liberalismo econômico especificamente, que defende um determinado modelo de capitalismo com livre concorrência, livre mercado, ausência de interferência do Estado na economia. As pessoas começam a falar, olha, a burguesia no poder não está sabendo administrar, ou o problema é o capitalismo. Para quem achava que o problema era a burguesia que não estava sabendo administrar uma monarquia constitucional, surgiu na França o movimento político republicano-democrático. Então a gente tem essa corrente republicano-democrática. O que essa corrente exigia? Voto universal. E não um governo
monárquico, mas um governo republicano. Não ter um rei que vai passar o poder de pai para filho e ser o poder executivo. Que o poder executivo seja escolhido através de eleições. Então, uma república. E uma república mais democrática. Sem voto censitário, agora com voto universal. Que todos os homens tenham direito de votar independente da renda. Mulheres ainda não. Todos os homens. Então, republicano, não é mais monarquia. É o povo que escolhe o chefe do poder executivo. Democrático, porque agora quer mais democracia, quer que todo cidadão tenha direito de votar. Então, por um lado, a gente tem na França quem vai atacar a burguesia do ponto de vista político. A burguesia está fazendo um governo elitista. A gente quer um governo que todos possam participar. E do ponto de vista econômico, cresce na França quem acha que o problema não é a burguesia no poder. O problema é o modelo econômico. Então, contra o capitalismo, vai ganhar força na França o modelo socialista, a corrente socialista. E aqui, pessoal, vai ter uma outra aula que a gente vai falar sobre as várias formas de socialismo e de esquerda que existiram no século XIX. Mas só para deixar bem claro, França, década de 1840, quando a gente fala em socialismo, isso não tem absolutamente nada a ver com Karl Marx, tá? Não tem absolutamente nada a ver com o marxismo. O marxismo foi uma das formas de socialismo que surgiu no século XIX. O socialismo francês, nesse momento, não tem absolutamente nada a ver com Marx, tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso, mas só para vocês saberem que tem contra a burguesia, ali na primeira metade do século XIX, um movimento republicano democrático e um movimento socialista, que vai ser contra a propriedade privada e contra o modelo do liberalismo econômico capitalista, que, segundo eles, é o que gera os problemas sociais da França. E essas ideias vão se espalhar para o resto da Europa, tá? Mas começa na França. Com os republicanos democráticos de um lado, os socialistas de outro, ambos atacando a burguesia que defendia o liberalismo econômico, o voto censitário, e tentava se manter no poder na França, a gente tem a terceira Revolução Francesa, a Revolução de 1848. Em 1848, no mês de fevereiro, vários grupos sociais se uniram e derrubaram a monarquia liberal. Essa monarquia liberal, que era uma monarquia liberal constitucional, foi substituída por uma república. Então foi proclamada a República na França em 1848. Foi proclamada a República e a partir de então os franceses poderiam escolher o seu presidente. Esse novo governo estabeleceu o voto universal masculino, aumentou a democracia. Estabeleceu a liberdade de imprensa, uma ideia liberal, liberdade de expressão. Terminou com o fim da pena de morte por motivos políticos. Até então, uma pessoa acusada de traição ao rei podia ser condenada à morte. A pena de morte por questões políticas foi abolida na França. Isso causa uma sensação de segurança maior. Poxa, eu posso criticar o governo sem ter medo de ser morto por isso. Então, acaba a pena de morte por motivos políticos. Também acaba com a escravidão nas colônias, que era uma das grandes contradições da França. A França defender a liberdade de todos, etc., e nas colônias ter escravos. Em 1848 é abolida a escravidão nas colônias francesas. Também estabelece uma jornada de trabalho de no máximo 10 horas por dia. Aí vocês pensam, poxa, mas 10 horas por dia ainda é muito. Se vocês lembrarem que na primeira Revolução Industrial as jornadas de trabalho chegavam até 16 horas por dia, 10 horas por dia já é uma vitória e tanto. Depois vai ser 8, mas já coloca um limite de 10 horas. Já não fica tão abusivo. E são criadas oficinas nacionais, ou seja, o governo vai investir na produção, vai criar oficinas estatais para empregar as pessoas, para diminuir o desemprego. Ou seja, tem uma certa interferência do Estado na economia. A França não deixa de ser capitalista, ela não vira socialista. Mas você já tem uma certa interferência do Estado na economia. Então o Estado já não é tão liberal, o liberalismo já não é um liberalismo econômico tão radical para tentar garantir que o desemprego diminua, tá? A gente não vai estudar sobre isso, mas só para vocês saberem. Quem vai ganhar as eleições a partir da República de 1848? Quem vai ser eleito? Luiz Bonaparte. Quem é Luiz Bonaparte?
sobrinho de Napoleão Bonaparte. Vocês já devem estar imaginando, mas como a gente não vai estudar sobre isso, não vai ter uma aula sobre o governo de Luiz Bonaparte, em 1852 Luiz Bonaparte vira ditador e depois vira imperador da França. Ele vai ser coroado Napoleão III. Por que terceiro? Porque o Napoleão Bonaparte, que seria o Napoleão I, teve um filho que morreu criança. E aí, como uma homenagem ao primo dele, né, ao filho do tio Napoleão, ele considerou o filho do Napoleão como se fosse Napoleão II, e aí ele adotou o título de Napoleão III. E ele vai ser imperador da França até 1871. Ele vai governar a França como imperador. Então, depois da Terceira Revolução Francesa, a gente tem mais um período em que a França é um império. Oficialmente vai ser uma monarquia constitucional, mas na prática o Luiz Bonaparte vai ter poder absoluto. E aí em 1871 é proclamada a Terceira República. Mas a gente não vai estudar mais isso. A França vai ter um monte de república e volta e vai, enfim. A gente vai parar aqui em 1848. Mas só para vocês saberem, não acabou aqui, tá? A França vai voltar a ser império e depois vai voltar a ser república de novo, tá? Mas só para vocês saberem. Vamos ficar na parte festiva aqui, né? Aqui é um desenho de um jornal, ou um cartaz, acho que é um cartaz, de 1848 comemorando, né? As jornadas, os protestos dos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 1848, em que o povo toma o poder da França e proclama a República. Nós temos a Terceira Revolução Francesa e o povo proclama a República, insatisfeita com aquele governo burguês. Mas aí depois vai entrar o Luiz Bonaparte, com ideias mais conservadoras, vai virar imperador de novo. Mas aqui em 1848, República. E burguesia republicana assume o poder na França. E na mesma época, logo após essa Revolução Francesa de 1848, o resto da Europa, que ainda eventualmente tinha governos absolutistas ou burguesias muito autoritárias, vai olhar para a França e falar: opa, gostei da ideia, vou fazer igual. E aí 1848 vai ser conhecido como Primavera dos Povos. Primavera é a época do ano em que as flores se abrem, que as flores desabrocham. Então é chamado de Primavera dos Povos, que é como se os povos estivessem desabrochando, despertando para a consciência política e para a democracia. Daí que vem o nome Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Um dos países emblemáticos, hoje República Tcheca. Na República Tcheca existe a cidade de Praga. A República Tcheca fazia parte de outros reinos, outros impérios nesse momento. Tem a capital da República Tcheca é a cidade de Praga. Um dos movimentos icônicos desse período é a Primavera de Praga, né? Então, mas aí a gente tem a Primavera dos Povos aí em 1848, inspirados pela França. Então, só que aí o que acontece? A burguesia francesa, em 1848, não aceitou assim tão fácil o povão tomar o poder. E no resto da Europa também. A burguesia não aceitou o povão tomar o poder. Então a burguesia fez uma aliança com seus antigos inimigos, a aristocracia rural. Os descendentes dos nobres, que os burgueses derrubaram do poder, viraram aliados dos burgueses, para que o povão não assumisse o poder. E aí em toda a Europa, essa burguesia, aliada às elites rurais, conseguiu abafar as revoltas. Então, em 1848, se consolidou o poder da burguesia industrial. Ela não perde o poder na Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos é uma série de revoltas, mas a burguesia consegue conter. O caso da França é um caso que tem uns detalhes, porque assim, o povão foi lá e proclamou a República. Só que a burguesia apoiou o Luiz Bonaparte. E aí o Luiz Bonaparte foi proclamada a República, o Luiz Bonaparte ganhou as eleições. Depois que ele ganhou as eleições, depois de um tempo, ele vira ditador para atender aos interesses da burguesia e depois vira imperador para atender aos interesses da burguesia. Então, mesmo tendo uma aparente vitória das classes mais baixas em 1848 com a proclamação da República, na prática essa vitória não se concretizou porque o vencedor das eleições era um representante da burguesia que depois governou de forma autoritária. E por toda a Europa isso aconteceu. Teve revoltas em vários países, nos reinos que deram origem à Alemanha, nos reinos que deram origem à Itália, em territórios que depois fizeram parte do Império Austríaco,
Portugal, Espanha, enfim, por toda a Europa, teve movimentos com greves de operários, com revoltas armadas às vezes, com ataques, tentativas de derrubada de governo, mas em toda a Europa a burguesia conseguiu se consolidar no poder. E a partir de 1848, então, a burguesia em toda a Europa assume o poder político. A gente já não tem mais as famílias de reis absolutistas governando a Europa. A gente tem a burguesia industrial governando a Europa. Aqui é só para vocês entenderem, né, que virou uma coisa generalizada na Europa. Todos esses desenhos aí de explosão são revoltas que aconteceram na Europa. Então a gente tem, em 1848, em fevereiro, a gente tem a Proclamação da República. No Reino de Turim, a gente tem uma revolta. No Reino de Milão, outra revolta. As duas em março. Aqui vocês percebam, a Itália não é um país só, né? São vários reinos separados. A gente tem uma revolta em Roma, tem uma revolta em Florença. Aqui entre fevereiro e março, Roma em março, Turim em março, Milão em março, Modena em março. Então, logo depois da Terceira Revolução Francesa, a gente tem revoltas liberais no mês de março. Entre março e abril, Munique, que é do Reino da Baviera, Frankfurt, que fazia parte de um outro reino que deu origem à Alemanha. Aqui a gente tem Berlim, que era a capital do Reino da Prússia. O Reino da Prússia é esse rosinha aqui e esse outro rosinha aqui. Mais pra frente a gente vai estudar que o Reino da Prússia é quem vai liderar a unificação da Alemanha, por isso que a capital da Alemanha é Berlim, que era a capital do Reino da Prússia. Mas isso são outras aulas. Isso tudo em março. Então percebam assim, em março, o centro da Europa inteiro tá tendo revolta. É generalizado. Ainda em março, a gente tem Veneza. Veneza hoje faz parte da Itália, mas nessa época ele fazia parte do Império Austríaco. Viena, capital do Império Austríaco, tem revoltas. Zagreb, que hoje é da Croácia, no mês de abril, teve revoltas. Zagreb fazia parte do Império Austríaco. Vilagos, que hoje não faz parte de um outro país ali dos Balcãs, também teve revoltas. Budapeste, capital da Hungria, mas que fazia parte do Império Austríaco nessa época, também tem revoltas. Então a gente tem revoltas por toda a Europa. Praga, que eu disse, também fazia parte aqui do Império Austríaco. Toda a Europa está tendo revoltas. Entre fevereiro e abril, em 3 meses, fevereiro, março, abril, quase toda a Europa teve revoltas. Portugal e Espanha eu tinha citado, mas Portugal e Espanha estavam de boa nessa de 1848. Foi só na de 1830. Inglaterra também está de boa. Já tinha perdido a Irlanda, ó. Aqui é a Irlanda do Norte. O restante da ilha é a República da Irlanda. Já tinham perdido a Irlanda, então estava de boa. Mas percebam que teve quase toda a Europa revoltas aí nesse período. Mas todas essas revoltas foram controladas, sufocadas pela burguesia. Então, depois de 1848, a burguesia está de fato no poder em praticamente toda a Europa. Agora é a burguesia que manda no mundo. E até hoje é assim, de certa forma. Enfim, pessoal, essa é a trajetória que leva a burguesia a assumir não só o poder econômico, mas também o poder político e o poder social na história contemporânea. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre a Segunda Revolução Industrial e perceber um pouquinho da cultura, da economia, da política, das artes que nós conhecemos hoje, por que elas ficaram dessa forma, ok? Abraços para vocês e até mais.